Há temas que são resistentes, resistem ao tempo, ficam na história e pertencem à nossa própria história, mesmo não estejam assim tão presentes em relação à sua origem. Um desses temas, que também é um mito extraordinário, é o tema dos Templários. É dele que vamos falar hoje, eu próprio e o Luís Matos. Luís, vamos falar de Templários. Vamos falar de Templários, um tema Exatamente. que já há muito tempo andávamos para abordar verdade. e temos um bom pretexto para isso. É verdade. Para já temos aqui, em cima da mesa e na minha mão, a breve memória sobre a Ordem do Templo em Portugal. É uma breve memória, porque não te lembraste de mais nada e, portanto, foi uma coisa breve, uma coisa Extremamente pequenina. breve. Essa breve memória começou por ser o prefácio de um livro. Pediram para fazer uma pequena introdução à história do Templo em Portugal. E eu, já há muitos anos, 94, para aí, 95, e eu fiz essa pequena introdução. Foi publicada no Brasil e já levantando uma série de questões que na altura me interessavam bastante, me estimulavam, a questão dos vários milagres associados à história de Afonso Henriques, por exemplo, o seu nascimento como uma criança. Vamos por partes. Bom, mas só para dizer que... É assim, deixa-me só terminar. Afonso Henriques, é breve porque era só essa introdução. E essa introdução foi publicada em Portugal no Instituto Olimpais, creio que em 97, num pequeno boletim, e está esgotadíssima há anos. E muitas vezes, nas minhas conferências, as pessoas levantam esse tema e eu quero referi-las para qualquer coisa escrita. E não há muita coisa, de facto, que aborde pela perspectiva que eu entendo que é mais estimulante. Então, eu tenho que perguntar publicar. qual é a perspectiva, mas também Já vamos. queria que fosses mais devagar. Falas em Afonso Henriques, em Gualdinho Pares, Já lá vou. Falas de uma série de coisas e antes de as explicar, isso é confuso para nós. Já lá vou. E, portanto, é apenas um prefácio e depois eu decidi, como era apenas uma breve introdução, ampliar com outros temas daí em diante. Portanto, temos o livro atual, que é composto desse primeiro prefácio e depois de uma série de outras reflexões, são 100 e picos páginas, 150, 180, não sei. Então vamos um bocadinho para trás. Vamos um bocadinho para trás. Quais são os temas? Quais são os temas? Mas vamos um bocadinho para trás. Vamos aqui à relação com Portugal e a esta ordem extraordinária, com uma história muito excepcional, que é a Ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Era assim que tem vários nomes, como eu ia dizer, e não me deixaste dizer todos, mas pronto, era assim designada, com várias designações. Esta ordem dos Templários é uma ordem que está presente na Fundação da Nacionalidade Portuguesa, segundo alguns historiadores. Está seguramente presente. Está seguramente presente. Não tens qualquer dúvida. Não, porque a documentação é clara. De que maneira? Está, pelo menos, com a sua presença física no território. Uma das coisas que espanta muitos historiadores estrangeiros. Eu vou acompanhando estes estudos e sou membro de algumas associações de pesquisa académica, especialmente na Inglaterra, que tem, todos os anos, saem bons trabalhos sobre isso. O professor Riley Smith, o Malcolm Barber e outros. Ficam espantados com o facto de a documentação mais antiga que existe, que refere aos Templários, que lhes é contemporânea, é uma doação precisamente em Portugal, na Fonte da Arcada. A seguinte é em Soure. A seguinte, agora não sei precisar, mas é na Galiza. E a seguinte nas Astúrias. Se nós fizermos um panorama, uma linha de tempo, as primeiras doações não são como seria de esperar em Champagne, por exemplo, ou em França. São não só na Península Ibérica, mas no Condado Portucalense. Isso está estabelecido. Ainda era Condado Portucalense, ainda seria durante bastante tempo, e já havia doações templárias. Porquê é que confundo os historiadores? Porque a noção que temos é que os templários começaram em França, a partir do Condado de Champagne, e que seriam quase todos cavaleiros francos que os criaram. Isso é a história oficial, digamos assim. Sim, o núcleo essencial, os primeiros. O núcleo essencial, que seriam 9. Sim, exatamente. E, portanto, supõe-se que essa história que nos chegou a partir de uma série de documentos não seja exatamente a história real. E há vários dados que nos ajudam a ter essa noção. Um dos primeiros dados é que o documento mais antigo explica como é que foram criados os Templários, que dá uma história genérica, dizendo que eles foram para Jerusalém, que eram 9, que foram recebidos pelo rei Balduíno II, que lhes deu os estábulos do Templo de Salomão como lugar para ficarem na cidade, que ali permaneceram durante 9 anos e que durante esse tempo não aceitaram mais ninguém dentro da ordem, que depois regressaram à Europa e no Conselho de Troyes receberam a sua regra e a partir daí é que foram então recrutar, digamos assim, uma série de filhos segundos e terceiros e quartos de famílias
nobres europeias juntaram-se à ordem, doando uma série de bens. Esta história foi escrita no final do século XIII por templários. O documento mais antigo é de alguém da própria ordem descrevendo isto cerca de 70 anos depois dos factos. E, portanto, já estamos a falar de alguém a mitificar o princípio. Sim, o saber de ouvir contar. 9 cavaleiros, 9 anos. Há uma série de aspectos simbólicos nessa criação que querem estabelecer determinados aspectos que eram importantes para quem escreveu o documento no final do século XIII. Mas se nós formos ver a documentação contemporânea, nem as datas se verificam, nem a questão de, durante 9 anos, 9 cavaleiros não se atarem mais bonito. Também não se verifica. Era aí que eu ia bater, mas já estás a dizer isso tudo. Portanto, tudo isso, quer dizer, tudo isso não se falar. verifica. Quando começamos a procurar, vamos ver que a documentação não suporta esta história. Esta é uma história mitificada pelos próprios. Eles tinham interesse em mitificá-la deste modo. A questão de que eles guardavam os peregrinos no caminho até à Terra Santa é também deste documento, já do final do século XIII. E põe-se a pergunta, porquê que precisavam de mitificar? Precisamente, não é? Porque é que precisavam de mitificar? Isso é uma pergunta interessante que eu creio que tem a ver com o facto de que, ao mesmo tempo, se começava a mitificar a história, por exemplo, de Portugal. Aliás, a história é sempre mitificada por muitas razões, não é? E é recontada e recomposta de várias maneiras, de modo a que a memória que fica preservada seja a melhor e a melhor luz para algumas personagens. Eu sei que há muito pouco tempo o Código da Vinci relançou toda esta temática, mas de qualquer das formas... De uma outra perspectiva, sim. Numa outra perspectiva, mas de qualquer das formas é uma tendência longa no tempo que essa mitificação acontece ao longo dos séculos e vai sempre preencher um imaginário muito extraordinário de todos nós. O Código da Vinci vem pegar em dados da investigação feita durante os anos 80 por 3 investigadores ingleses. O Lincoln... Sim, fizeram até uma série de televisão para a BBC, muito curiosa, com base no sangue de Cristo. Exatamente, e com base na herança merovígia da corte francesa. Sim. E eles, a tese que eles tinham é que os templários são criados por uma ordem secreta chamada o Priorado de Sião, que seria anterior aos templários e que estaria baseado na igreja de Nossa Senhora de Sião, em Jerusalém, portanto, frente ao Monte das Oliveiras. E o Código da Vinci vai buscar essa ideia e portanto, vai agora ficcionar. É preciso ver que o Código da Vinci é uma ficção, baseada numa tese, a qual, de certo modo, é também uma ficção. Essa tese dos anos 80 é também uma ficção dos próprios. Quer dizer, há muitos aspectos dentro da tese que são ficções, designadamente o Priorado de Sião. O Priorado de Sião é uma ficção que foi criada durante os anos 50 e que estes investigadores apanharam a partir de documentação que encontraram na Biblioteca Nacional em Paris e que tomaram por verdadeira. Tomaram essa documentação por verdadeira. E depois, quando começaram a reconstruir a história para o passado... Estamos a dar um salto de alguma forma. Sim. Porque nós estamos a falar do século XII e do início da Ordem, depois o final da Ordem, o século XIV, é que é todo mitificado e transformado nessa grande história que o Código da Vinci vai resgatar de alguma forma. Estamos a falar aqui de uma ordem que acaba com a queda da Igreja de São João, no fundo, que é tomada e que vem para a Europa com outro tipo de intenções. Há duas teses. Uma tese há duas teses fundamentais. Uma tese que diz que o rei se sentiu ameaçado, o rei Filipe o Belo se sentiu ameaçado quando eles regressaram, porque, inclusivamente, havia um outro modelo social, que não era o feudalismo tout court, era uma mudança para um outro tipo de modernidade que se estava a assistir. E a outra é que toda uma outra expressão mística se estaria a traduzir e que o rei se sentiu ameaçado não pela parte económica, mas pela parte mística da coisa. Tu defendes uma terceira tese? Há uma outra ideia na tua cabeça sobre isto? E a ideia, mas acerca do fim dos Templários? Sim. Bem. Talvez defendesse a ideia... Estamos a falar de repente no fim, porque estamos a falar do Código da Vinci, tudo aquilo que ele fala. Fala mais do final propriamente do que da origem. Portanto, demos um salto, como eu disse, ainda há pouco. Estávamos a falar do século XII e da origem, daqui a presença em Portugal, depois saltamos para o fim. Deixa-me recentrar isso. O Código da Vinci, ao pegar no Priorado de Sião, tenta pegar nos Templários e dizer que antes deles havia qualquer coisa que lhes sobreviveu, não é? E dar o nome Priorado de Sião. E eu dizia há pouco, esta é uma organização que foi criada na cabeça de uma série de gente em França nos anos 50. Não significa que não houvesse qualquer coisa antes dos Templários e que lhe tenha sobrevivido depois. Por coincidência, eles criaram uma tese idêntica. Ora bem, por que razão é que os Templários foram extintos? Eu talvez fosse mais pela tese do Ramon Lull,
o grande místico e escritor catalão, que, diria uns 15 a 20 anos antes da tragédia, toda essa tragédia, falou com o Jacques de Molay e lhe disse que o melhor que tinham a fazer era fundir-se com a Ordem de São João. Ele já previa nessa altura que não era fácil uma ordem com o poder, especialmente militar, e em termos económicos, não é só em termos de liquidez, mas em termos essencialmente de terra-tenência, de ser possuidor de terra e de riqueza real, portanto, no mundo real. Era muito difícil eles manterem-se sem aquele que era o seu propósito original, que era a Terra Santa. A Terra Santa já se tinha perdido, portanto, não havia uma razão para eles continuar, para existirem e estarem acima dos Estados como estavam. Eles apenas obedeciam diretamente ao Papa. Portanto, vaticinou imediatamente dificuldades. A Ordem de São João era diferente. Porquê? Porque a Ordem de São João, também a conhecemos pelo nome de Ordem do Hospital, e desempenhava um papel social extremamente importante, que era precisamente a do hospital. A ideia de Ramon Lully, por que não juntar as duas com componentes distintas? Jacques de Molay não aceitou a ideia. Não aceitou a ideia. E não se apercebeu que estava já a viver num mundo que tinha mudado profundamente. Até porque estava à distância dele, ele não estava na Europa na maior parte do tempo em que esse mundo estava a transformar-se. Pois, exatamente, quer dizer, no momento em que... Na Europa chamamos nós agora. Aquilo que nós chamamos hoje Europa, pois, porque se hoje há uma Europa a duas velocidades, nessa altura havia uma Europa a muitas velocidades. Eu corrigi-me logo. Exatamente. E, portanto, aquele poder era um verdadeiro contrapoder em muitos locais, não é? Os templários. E era um poder que era impossível de controlar, porque só podiam obedecer ao Papa. Aliás, o rei Filipe o Belo vai acabar por condenar os templários por causas que não têm nada a ver com a acusação inicial, que era de heresia e de toda uma série de coisas que entravam dentro da esfera eclesiástica. As primeiras acusações. Que não era exatamente a sua esfera, porque ele tinha o poder... Não podia fazê-lo, não é? Ele tinha o poder temporal, ele tinha outro tipo de poder. Obviamente. Portanto, como tal, ele procura que o Papa siga e lidere este processo. Faz as suas próprias inquirições, entrega-lhe provas ao Papa, que são as confissões que os próprios templários fizeram, que são extraídas, obviamente, sob coação e, portanto, sob tortura, toda a gente confessa tudo. Por exemplo, no livro eu conto algumas das confissões que foram feitas. Há um templário que confessa ter ele pessoalmente morto Jesus Cristo. Confesso. Pessoalmente. Foi ele que matou Jesus Cristo, não é? Mas há outras confissões do género. Recuou 1000 e tal anos e foi lá matá-lo e voltou. Sobre tortura, eu admito que se diga qualquer coisa. Qualquer coisa. E, portanto, como tal, são estas as provas que são entregues precisamente ao Papa, mas o Papa ainda assim desconfia e decide fazer ele próprio a sua investigação. E quando faz a sua investigação e manda os seus cardeais fazerem, ele próprio falou com o Jacques de Molay, mas mandou outros fazerem as suas investigações. Claro que agora os templários, já não estando sob tortura, voltam atrás com a palavra e dizem: nós fomos obrigados a confessar tudo aquilo que dissemos não é verdade. E é com base no facto de se retratarem é que Filipe o Belo mais tarde os vai condenar por um crime que é um crime ao Estado neste caso, que é perverter a justiça. Que esse sim é do seu âmbito. Esse sim é do seu âmbito, ou seja, eles perverteram a justiça. Então eles confessaram qualquer coisa aos inquiridores do Estado e depois voltaram atrás com a confissão. Isso é um crime. E é por isso que eles são condenados e queimados. As pessoas não têm muito esta noção, pensam isto foi por heresia, etc. Não foi. O Papa, aliás, não estando certo de que eles fossem totalmente inocentes, porque provavelmente não seriam totalmente inocentes. É muito provável que houvesse comendas onde efetivamente se fizessem determinadas coisas que não estavam de acordo com a regra templária, designadamente a recusa da cruz, ou a forma como se dizia que eles faziam a Eucaristia, mas não usavam a hóstia consagrada, usavam um pão regular e normal. Tudo isso tem a ver com aspectos da Igreja Oriental, que eles foram absorvendo. Exatamente. É muito provável que houvesse efetivamente alguns aspectos que não estavam de acordo com aquilo que se pode dizer o cânon templário. A Ordem já mostrava sinais de uma antecâmara dos cismas e depois só vai haver uma separação nítida um bocadinho mais tarde. Portanto, o Papa, não tendo a certeza absoluta, decide absolvê-los de quaisquer pecados putativos que pudessem haver, mas, efetivamente, suspende a Ordem. Ele não chega a terminar com a Ordem está suspensa. Ainda hoje
A posição do Vaticano é que a Ordem dos Templários não terminou, está suspensa, que quer dizer que a qualquer momento podem levantar a suspensão, designar um número de cardeais e colocá-la em funcionamento no contexto do Vaticano. Claro. No contexto do Vaticano. Como é que achas que esta fogueira que foi lançada para matar os templários, pelo menos os seus principais responsáveis, tenha alimentado, por sua vez, também tanto imaginário ao longo dos séculos? Bom, a história da história é muito interessante, porque durante séculos esta história é praticamente ignorada por toda a gente. Quase ninguém refere os templários. É o século XVIII que vai buscar outra vez os templários de volta. Há muito pouca coisa entre o século XIV e o século XVIII que torna os templários que é também mártires. um século em que a mística Exatamente. cresce brutalmente. Exatamente. E quando estamos a falar, essencialmente... Estamos a falar de 3 séculos em que a das... mística aparece muito. O século XII, o século XVI e o século XVIII. São No os caso três do século XVIII, com a Revolução das Luzes, não é? E toda aquela ideia da liberdade, ir buscar estes mártires, tal como, por exemplo, no sul de França se falou muito dos cátaros, já dessa altura. Mas na Inglaterra, por exemplo, essa é a época... Que não eram bem vistos os templários, aliás. Não há relações propriamente históricas. São difíceis... Com a história de Aragão e com o irmão da Rainha Santa Isabel. São difíceis. Aquilo que os historiadores dizem é que é um pouco estranho que os templários não se tenham envolvido ativamente na perseguição. E, efetivamente, não se envolveram ativamente. De todo modo, há algumas comunidades cátaras que encontraram refúgio junto a comendas templárias. Sim. Mas oficialmente é como os nossos cristãos novos converteram-se. Portanto, não sabemos o que aconteceu, não é? Há pouca coisa, documentalmente falando, é natural, não é? Já naturalmente não havia muita documentação produzida, uma coisa como esta, que era uma perseguição, ainda menos. Eram coisas que não se escreviam. Mas, de toda a maneira, dizia eu, que na Inglaterra é no século XVIII que reaparecem os druidas, por exemplo. Todo este interesse pelo passado e por estas tradições de gente que foi ou suprimida ou obrigada a converter-se, etc., no século XVIII tem ou a resistir de uma maneira clandestina, de alguma forma. A história dos templários prestava-se muito bem para ser tomada como um bom exemplo de uma ordem completamente inocente, injustamente acusada pela Igreja e pela monarquia, não é? E acusada, perseguida e aniquilada. Portanto, a história é muito vinculada no século XVIII. Quantos séculos estão neste teu livro tão pequenino? Vimos até ao século XX, porque é a última Sim. parte pergunta onde estão os templários hoje, não é? É isso que eu ia perguntar, onde estão hoje? Há uma série de notícias de neotemplarismo nos dias de hoje. Sim, já vem de há muito tempo. Sim, mas há uma série de notícias nos dias de hoje. O neotemplarismo que está vivo e ativo e aparece por aí. No momento em que tudo isso realmente ressurge com Mas o que é o força... neotemplarismo? Era a grande pergunta. É assim, são revivalistas, são pessoas que se reivindicam de uma herança, dizem que ainda têm o tesouro dos templários. Como é que é? Há de muitos géneros e depende da sua gênese. Dizia eu, então, que isto recomeça precisamente no século XVIII. Os primeiros movimentos neotemplários aparecem concretamente no século XVIII, reclamando-se como diretos herdeiros dos templários. Aliás, no curso que vamos lecionar na Universidade de Lusófona, vamos falar nesse aspecto e na questão dos ressurgimentos. Então, o século XVIII aparece... Vamos mesmo dizer que o curso começa no dia 12, Sim. que é uma quinta-feira, vai funcionar durante as noites das quintas-feiras, estaremos lá os dois, ou pelo menos eu farei... E faremos cada um de nós uma parte complementar da história, não só a história do ponto de vista da disciplina de história, mas também a história das ideias que têm a ver com os templários e dos mitos que se criam, porque o mito tem uma história, era o que eu estava a dizer, isto é um mito, os neotemplários. Os primeiros mais antigos são precisamente do século XVIII, é a estrita observância templária, uma ordem de raiz alemã, que se apresenta como, no século XVIII, 1754, salvo erro, apresentam-se como herdeiros diretos e com pretensões a reaver os bens dos templários. Isto, obviamente, teve uma oposição fortíssima de todos os poderes instituídos na época e essa ordem teve que se reconverter em outra coisa, que é o chamado rito retificado na maçonaria. Ela acaba por se introduzir dentro da maçonaria e usar a maçonaria como um escudo para que aquilo que era a sua proposta iniciática que ficasse escondida do mundo, digamos assim. Bom, hoje os templários estão muito associados a algumas zonas e a ritos específicos da maçonaria. Sim, hoje porque fala-se desse da ponto em diante. coincidência e da coabitação. Explico, desse ponto em diante, portanto, quando se dá a Revolução Francesa, este processo da estrita observância templária já tinha sido transformado numa ordem no interior da maçonaria francesa e prussiana, mas com a Revolução Francesa
a Europa entra num caos completo. A Revolução Francesa não se dá apenas em França, quer dizer, incendeia a Europa inteira, e há uma quantidade de nobres que fogem para os Estados Unidos. E é precisamente em Filadélfia que aparecem repentinamente templários dentro da maçonaria que dizem: nós recebemos uma iniciação na Europa, vamos recomeçar aqui os templários. E criam uma filiação nova a partir de Filadélfia, que hoje é conhecida como os Knight Templars. Internacionalmente, a maçonaria será o maior grupo que há de neotemplários. São, mais uma vez, do século XVIII. Chamá-los neotemplários é muito diferente. Este grupo é muito diferente, por exemplo, da Ordem do Templo Solar, que há uns anos atrás protagonizou um suicídio, entre aspas, coletivo. Em França e na Suíça e no Canadá. Local, enfim, que aderiu. Mas não tem a mesma gênese. Quando chamamos neotemplários a ambas, talvez estejamos a classificar mal o fenómeno. Não é? Porque não são a mesma coisa, são coisas distintas. Já nem havia entendimento de qualquer espécie. Não, eu já te falo do segundo, porque o segundo surge num outro contexto diferente. Sim. Mas este primeiro, portanto, é um contexto do século XVIII, muito dentro da maçonaria, e estes que são criados em Filadélfia acabam por regressar à Inglaterra no início do século XIX, que é quando a Grande Loja da Inglaterra, os Ancients e os Modern, que eram duas formas de ver a maçonaria, se juntam numa só e criam o que é hoje a Grande Loja Unida da Inglaterra, e sobre elas há uns graus de perfeição, são o Arco Real, é o rito especial do Arco Real, os quais têm como topo, precisamente, graus templários. E toda a historiografia desses graus, que hoje são muito conhecidos em Inglaterra, na Europa inteira, existem em Portugal, designadamente a maçonaria regular, vêm desde esta primeira estrita observância. Portanto, é um tipo especial de templarismo. E durante muito tempo é o que existe. Mas no princípio do século XIX, um médico francês chamado Fabre Palaparate, diz ter herdado de um dos seus pacientes... tão rápido, Fabre Palaparate, fica assim uma coisa enroladíssima. Fabre Palaparate. Ele diz ter herdado de um paciente seu um baú onde estava uma quantidade de documentos que ele mostra, não é? E onde se demonstra que os templários teriam continuado a trabalhar durante imenso tempo, designadamente o século XVIII, há atas, mas existe um famoso pergaminho que ali estava que mostrava uma continuidade de grão-mestres a partir de Jacques de Molay. Portanto, 5 séculos sem interrupção. Exatamente. Sem interrupção, ele teria passado o grão-mestrado a um certo L'Arménius. Este documento existe ainda hoje, já foi que é um nome simbólico. É um nome simbólico, quer dizer, o Arménio. O Arménio. Também é simbólico só por si. É simbólico só por si, sem dúvida nenhuma. Este documento já foi sujeito a estudos e não é do século XIV, aliás, não é. Sabe-se que não é. Mais novo. É bastante mais novo. Nisto há alguma divisão de historiadores. A maior parte deles, diria 90%, tratam-no como sendo completamente apócrifo e é um documento que não tem interesse histórico. O único interesse histórico que tem é demonstrar que o que seja que Palaparate recebeu ou ele próprio inventou e criou é falso, portanto não há uma continuidade histórica. Outros dizem que... Só por si é histórico. Naquela data aconteceu isto. Exato. Outros dizem que o facto de o suporte, que é o pergaminho, não ser efetivamente do século XIV, não significa que o conteúdo não seja um conteúdo real. Porque é possível ir procurar aqueles nomes que estão referidos e uma boa parte deles encontra-se. Portanto, a probabilidade de o Palaparate ter feito uma investigação, ele próprio, histórica, durante não sei quanto tempo, a criar uma linhagem plausível, é bastante pequena. E, portanto, há alguma divisão, mas são muito poucos historiadores que atribuem qualquer tipo de credibilidade a essa linhagem. O documento hoje está nos arquivos da Grande Loja da Escócia, está lá no museu, pode-se consultar, visitar, etc. Bom, isto no meu entender, é completamente para lá do que importa. O que importa é saber, lá está, que no início do século XIX houve alguém que quis reviver esse ideal templário. Se tu fores ver as instituições que havia no século XIV até hoje, ou até ao século XIX, poucas delas tiveram continuidade. Houve países que desapareceram e voltaram a aparecer. A Igreja, a gente sabe a história que teve, todos os cismas da Igreja que aconteceram ali para a frente. Há N igrejas que surgiram depois disso. Nem a própria Igreja conseguiu manter uma unidade. Como é que os templários conseguiam manter uma unidade? Isto simplesmente, são assim as instituições do mundo, não é? Estamos a falar de não sei quantos séculos, é natural que elas se desmembrem. Depois do século XIX, com a dissolução das ordens, vai ter muito mais expressão. Exatamente, nós estamos a falar mesmo em cima, quase em cima disso. Não é? E a dissolução das ordens em Portugal, que é 1834, dá-se num contexto europeu muito anticlerical. Exatamente, muito anticlerical. Portanto, não é só em Portugal que todas estas instituições passam dificuldades. Bom,
No caso desta sobrevivência, ou desta, costuma-se chamar restauro, digamos assim, feito pelo Palaprat, há um aspecto interessante, é que Napoleão não só reconhece a ordem, como torna-se membro da ordem, o que a torna uma ordem do Império. E isso dá-lhe um caráter muito diferente da ordem maçónica e dos neotemplários atuais. Estamos a falar no início mesmo do século XIX, Napoleão Bonaparte, 1808, 1809. A ordem é criada em 1804, portanto é dessa época que estamos a falar. Depois isso tem a sua historiografia própria e hoje há uma linhagem própria, hoje existem diversos grupos que mantêm a representação dessa linhagem. Em Portugal há pelo menos 3 grupos importantes a trabalhar que mantêm essa linhagem, mas o facto de manterem a linhagem, isto é como ser filho ou neto ou trisneto de alguém que era poeta e não saber fazer nenhum poema, não é? Nem sequer, às vezes nem sequer lê-lo. Como tal, é natural que o facto de nós termos a ascendência e a linhagem pode não significar que consigamos incorporar aquilo que são os valores da família. E, de facto, desses três grupos, o que nós devemos fazer é procurar informação, porque uns corporizam e outros corporizam um bocadinho menos. E depois a família já não tem a mesma expressão que tinha há uns tempos atrás. Não tem a mesma expressão e às vezes nem sequer a mesma potência. Sim, mas estamos a falar de coisas muito, muito tradicionalistas, de alguma forma. Sim. Ou tem ou se não tem. Sim, sem dúvida. Vamos mas rapidamente deixamos já pular, porque durante 200 anos não há novidades nenhumas. Os templários, os neotemplários são ou a linhagem maçónica ou esta linhagem, que digo do Fábio Palaprat, que vai seguindo. Todo o mundo da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial teve um impacto tremendo, não só neste tipo de ordens, como em todo tipo de ordens esotéricas, como maçonarias, martinismo, Rosacruzes, porque dividiu toda a gente. Hoje é muito fácil organizar um grupo internacional. Temos e-mails, temos Skypes. Naquela época não era. E, portanto, as reuniões constantes que havia internacionais de quantidade de pessoas pararam, deixaram simplesmente se conseguir fazer. Portanto, há uma descontinuidade muito grande entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, começou a haver nos mundos esotéricos e místicos uma percepção de que se entrava numa nova era, de facto. E é nos anos 50 que surge um novo movimento, com uma nova ideia de que os templários, o reaparecer dos templários, fazia parte de uma cavalaria nova que havia de aparecer até ao final do século. É do final dos anos 60, a publicação de um livro chamado Era de Aquário, de um autor francês, agora não me recordo do nome, mas os nossos espectadores podem procurar na internet, Era de Aquário. Eu próprio, que não me lembro agora o nome do autor. Bom, e os livros do Louis Powell e do Jacques Bergier, o Despertar dos Alquimistas. Foram muito, muito clássicos. Foram muito importantes e falavam dessa transição entre duas eras, uma era de peixes antiga, com uma série de elementos que duraram 2000 anos, formas de pensar, etc. Que também alimentou todo um imaginário, claro. New Wave completamente. Pronto, ele surge a partir daí. Ora, as tais novas ordens templárias, ou neotemplários, que surgem nos anos 50, 60 e com muito peso, então, muito claramente, nos anos 70, já vêm com outras ideias muito diferentes destas duas de que estávamos a ver. E são as ideias de uma nova era, quer dizer, eles são os filhos de Aquário, são um bocadinho os hippies do século XXI sim. E tentam preparar essa vinda. E então, uma das características essenciais que têm essas novas ordens templárias é que são muito sincréticas. Tentam sincretizar uma quantidade de conhecimentos. Uma das características dos movimentos de nova era, que são mais espiritualistas do que propriamente religiosos, é que colocam no mesmo patamar todas as religiões e dizem que o importante é a experiência mística, pessoal, individual, e não propriamente o peso das prescrições de cada religião. Mas estamos a falar de uma estrutura de crença, de qualquer das formas. Absolutamente. Acabam por ser, às vezes, mais rígidas que as próprias religiões. Sim. Têm um problema, é que elas mudam de guru, entre aspas, para guru. Eles não se chamam gurus, mas são os que lideram estes grupos. Começa a haver uma proliferação de grupos, onde há uma figura central que cria uma doutrina, é uma mundivisão que ele tem, que é completamente sincrética, que vai desde o yoga aos chakras e ao cristianismo esotérico, e ao livro de São João, e aos livros gnósticos, e Nag Hammadi, ao Egito, tudo se junta numa visão do mundo, e é a visão desta pessoa. E ela cria um grupo à sua volta, uma espécie de caixa de ressonância, que vai reforçando as suas ideias. Portanto, este grupo que o ouve e que o vai reforçando, vai crescendo, até um momento em que há uma cisão dentro do grupo, há um segundo que aparece, ou uma segunda pessoa, pode ser uma mulher, um homem, que disputa a liderança do primeiro e cria uma cisão e segue.
E os exemplos são às centenas. E não queres guardar muito mais do que estás a dizer para o curso? Não queres guardar o resto? Claro, claro. Então, repete-me lá. O curso começa no dia 12. Deixa-me só dizer que o que vamos fazer é não só a história dos Templários, como precisamente a história de toda esta continuidade. Porque isto depois vai desembocar não só no suicídio, entre aspas, mais uma vez, e quem quiser saber quais são as aspas vai ao curso. Entre já aspas, vai à internet saber como é que se inscreve, vai fazer a pesquisa, depois descobre, inscreve-se, vai aparecer às quintas-feiras. Quintas-feiras. Às 18 horas. E faremos, portanto, a historiografia disso, portanto, da história dos Templários e depois dos movimentos que surgem, que se inspiram nos Templários. Exatamente. Que é fascinante. E se fosse a ti, não dizia mais nada hoje e acabámos o programa aqui. Até à próxima. Muito bem, não diria mais nada hoje. Fechamos. Muito obrigado. Então, até a quinta. Então, até a quinta. Até a quinta.